Começa. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeo é um vídeo diferente, um vídeo especial, porque esse vídeo a gente vai contar nossa história. Bom, gente, tudo jóia? Para mim, convocou aqui hoje para contar um pouquinho da nossa história, contar toda a nossa trajetória, né, amor? Desde o início. E é muito bom estar aqui com vocês. A gente fez agora em janeiro, né? 16 anos juntos. 16 anos. 16 anos juntos e nós temos um filho de 14 anos que tudo começou também a partir dele, né? Tudo começou por ele. Muita coisa. A gente já estava junto, a gente namorava, a gente tinha exatamente 15 anos quando a gente começou a namorar. Depois de 1 ano e meio, 2 anos, né? Eu engravidei. E aí eu vou deixar... Foi isso mesmo. A gente começou a namorar. A gente ia fazer 15 anos, a gente ainda tinha 14. Faltava acho que uma semana pra Fran fazer 15. E a gente começou a namorar e 9 meses depois, 10 meses depois. Mais, né? Mais 1 ano e pouquinho. Um ano. Acho que foi. 1 ano depois, você engravidou. E aí Enzo nasceu. Logo de início, a gente era muito novo, a gente não foi morar junto, a gente não casou. Até mesmo, né, a gente era de menor, a gente não tinha uma renda, a gente trabalhava para ajudar, né, para pagar as contas dele, que o filho gera despesa e a gente, graças a Deus, a gente tinha esse senso de ser responsável, de assumir e arcar, né, com todas as despesas. Então eu sempre trabalhei, desde os 15 anos. Eu trabalhei, trabalhava meus pais tinham comércio, então eu trabalhava justamente para ajudar, né, nas despesas que bebê gasta. Muita Fralda, todas as despesas, né, de um bebê. Então eu já fui trabalhar para tá arcando com isso. E Franciele também fazia os doces, levava para vender para a escola, brigadeiro, essas coisas. Ela também trabalhava, não trabalhava assim fora, né? Mas ela fazia algumas coisas para vender, um brigadeiro, essas coisas. Tinha mais coisas também, acho que você vendia. Mas a gente decidiu continuar cada um na casa do seu pai, né? A gente continuou morando na casa dos nossos pais, porque não dava, né? Com 15 para 16 anos, a gente estudava ainda, estava no ensino médio, não dava para a gente arcar com a despesa, né, de uma casa, alugar uma casa e todas as despesas que vêm, né, através de uma casa. Então a gente continuou namorando, continuou junto, porém em casas separadas. E depois, eu não lembro mais quanto tempo foi que a gente foi morar junto. Tinha 1 ano e 3 meses, quando eu fui morar na casa de seus pais. Isso, aí depois de 1 ano e 3 meses... A gente também abriu a empresa, a gente já tinha a nossa... Aí a gente abriu a nossa empresa, A gente começou um negócio, foi celular. Não, a gente começou primeiro com produtos de limpeza. Eu tava fazendo técnica em química. A gente fazia os produtos de limpeza em casa e eu saía para vender. E foi nessa época, aí Enzo já estava com 1 ano, que a Fran veio morar na casa dos meus pais. E aí a gente começou a morar junto e de lá para cá a gente sempre morou junto. E já tem 14 anos que a gente mora junto. E aí as coisas foram melhorando. Mas não casamos. Mas a gente não casou de início. A gente queria ficar junto, queria estar junto, mas a gente não casou. A gente não casou. Mas por conta de... Nem sei porquê também. Mas os nossos pais também não queriam. Os pais também não queriam, achavam que a gente era muito novo. Ninguém achava que a gente ia dar certo. Achava que não, talvez não daria certo. Então a gente queria estar junto, mas como ninguém incentivava a gente a casar e a gente também não tinha condição, a gente foi morando junto, mas a gente não casou. E aí a empresa foi... Crescendo. A gente foi melhorando. Eu passei na faculdade, Você começou a fazer faculdade, eu também entrei para a faculdade,
E aí de produto de limpeza a gente foi vender perfume e de Prata, perfume a foi gente vender vendeu prata, prata depois a gente também e passou pro depois a celular. gente começou a vender celular. A gente montou uma loja de celular e aí nessa época aí a gente já tinha uma renda maior e aí a gente decidiu casar e para nossa compramos uma casa, casamos bonitinho na igreja e a gente foi morar junto. Isso a gente estava com 22, então isso Enzo já tinha uns 4 aninhos que a gente foi morar junto. Então a gente ficou 3 anos morando na casa dos meus pais e foi um tempo até pra gente se estruturar, né, financeiramente, comprar nossa casa, as coisas, comprar móveis e a gente casou bem novo, né? A gente já tinha o quê? 21 anos. 21 para 22, a gente casou. E já tem 10 anos, né? Agora de casado. A gente casou em 2012 e já tem 10 anos de casado. E durante esse período a gente passou por diversas, né, dificuldades que foram surgindo, né, no caminho. Na verdade, a gente resumiu um pouquinho, mas teve muitas dificuldades. Porque a gente era muito jovem, era imaturo, tomava muitas decisões erradas. Não conversava. Não tinha diálogo, não tinha mesa, né, pra gente sentar e conversar. E não tinha, e acho que acima de tudo, não eram as nossas decisões, né, de como casal. A gente também, por morar ainda e respeitar, eu morava com os pais dele e a gente respeitava muito isso, a opinião sempre dos outros, a opinião dos pais dele, dos meus pais. Então, quando nós casamos em janeiro de 2012, eu falei, não, agora eu quero ir pra minha casa. E aí, 3 meses depois, a gente alugou uma casa e a gente gostou tanto da casa que a gente comprou ela. A gente já tinha uma estabilidade maior, estava terminando naquele ano a faculdade. Foi logo depois que você formou. Me formei, E aí, quando nós compramos a nossa casa, nós não tínhamos mesa. Lembra? A gente tinha uma mesa de plástico que eu montava e depois eu ganhei de presente uma mesa de mármore daquelas comuns, né? Que a gente tem hoje, que é muito comum. E eu sempre gostei muito de receber, né? A gente sempre recebia muitos amigos em casa. Mas com isso a gente começou a realmente aprender a conviver um com o outro. Foi muito bom, mas também foi uma fase desafiadora. E mediante isso a gente faliu logo depois. E aí tava tudo dando certo, né? A história tava tudo dando certo. Vocês estão até pensando, nossa, que legal, foi tudo dando certo. Mas aí a gente, logo depois que a gente casou, e fomos pra nossa casa. Poucos meses depois, as coisas começaram a desandar financeiramente. Mas assim, ainda a gente sustentou por bastante tempo, né? Mas em final de 2013 para 2014 a gente ficou bem sustentável e a gente acabou tendo que desfazer da loja em Minas e a gente resolveu mudar para o Espírito Santo. Eu tenho família no Espírito Santo e apareceu uma oportunidade de outro negócio no Espírito Santo. Isso de um dia pro outro. De um dia pro outro. Ele recebeu a oportunidade, aí eu lembro que de um dia pro outro eu recebi o telefonema. No outro dia eu já vi como seria e... Quando ele retornou... Já voltei. Amor, vamos mudar? Já falei com o Fran, nós vamos mudar de estado. Vamos pro Espírito Santo, porque tem uma oportunidade lá e as coisas já estavam muito difíceis em Minas. Devido a vários problemas em relação à cidade que a gente estava, que a cidade passou por uma crise muito forte por conta a estrutura da cidade era toda voltada para a indústria, né, de cana-de-açúcar, agricultura de cana-de-açúcar e mudou, essas indústrias fecharam e muita mão de obra, muita gente que morava na cidade, que consumia boa parte dos nossos clientes, acabou que sumiram, foram embora da cidade e ficou muito ruim a questão do comércio lá e a gente já estava desestruturado e eu achei melhor vir para o Espírito Santo por conta dessa oportunidade. A gente ia estar
na capital, no polo comercial, e eu entendi que seria melhor para a gente estar recomeçando, porque aqui a gente teria mais oportunidade, e teria até também a oportunidade de Franciele atuar na área dela. Que lá Não tinha oportunidade, a cidade era muito pequena, ela era recém-formada, não tinha oportunidade de emprego na área de enfermagem. E outra, a gente trabalhava, e com isso a gente começou a trabalhar junto. E a gente trabalhava junto. Então a gente convivia em casa junto. E na loja. E na loja. E acabava que às vezes a gente levava muito problema também, né? De trabalho para casa. E foi uma época que o nosso relacionamento passou por uma crise muito forte. Que foi uma época que a gente quase separa mesmo. Porque foram muitas mudanças. Mudança de estado. E a gente sem maturidade ainda, muito novo. E a gente não tinha diálogo. Muitas coisas a gente não tinha diálogo. E acabava que tinha muita briga. Que tinha muita discussão. E quando tudo tá dando certo é mais fácil, né? As coisas fluem mais. Mas quando as coisas começam a dar errado, principalmente problema financeiro, acaba atingindo o casal, porque são muitas decisões que às vezes decisões que são ruins de serem tomadas, decisões que um concorda, o outro não. E acabou que a gente passou por uma crise mesmo, de muita briga. A gente brigava por praticamente tudo. Eu era muito insubordinada. Quando A eu gente falo brigava- insubordinada, eu não aceitava a opinião dele. eu Ela aceitava discordava. as decisões. Por exemplo, quando eu falei, vamos mudar para o Espírito Santo, ela aceitou de boa. Ela quis vir, resolveu vir, topou na hora. Porém, as decisões assim, do dia a dia, a gente tinha muita dificuldade de chegar num consenso. Muito pela falta de diálogo. E acho que foi nessa época que começou a questão da mesa. A gente estava em outra cidade, lá em Minas a gente já fazia, né? A gente fazia mesa posta, mas não era tão frequente. Aqui começou a ser mais frequente, aqui se tornou um hábito mesmo, assim, semanal. E aí... Isso em 2014. Isso, 2014. E aí, a partir daí, as coisas começaram a melhorar de novo. Melhorou os nossos relacionamentos, assim, mas foi um processo, né? Foi quando a gente decidiu vir pra cá, e até hoje, eu não tenho hoje alguns parentes, tem um primo hoje, que mora aqui no meu estado, mas a grande maioria da minha família, meus pais, meu irmão, estão em Minas, continuam em Minas. Então, eu precisei me apegar a algo, porque era muito difícil. E o que eu passava, eu não falava o que estava acontecendo entre nós dois. Isso eu não falava para os meus pais, não falava... Eu realmente precisei me conectar muito com Deus. Eu precisei criar essa ponte. E a partir daí, quando a gente começou a ter muitos problemas, eu pensei em separar. E eu lembro que eu estava indo para a igreja e eu ia muito sozinha com o Enzo. E eu me lembro que eu falei com ele, olha, eu vou pedir uma direção de Deus, porque se Deus não falar comigo hoje, quando eu voltar, né, na época tinha um ônibus 9 e pouca da noite, 9h30, né, 10 horas pra Minas, e eu já liguei, eu sei que tem passagem, e se Deus não falar comigo, eu vou voltar pra Minas. Eu vou voltar pra Minas e a gente vai um pro canto, outro pro outro, e eu vou levar Enzo. Eu lembro que eu falei com ele, Enzo, vai comigo. E ele me esperou na porta da igreja, o culto inteiro. Ele não ficou com Enzo, ele esperou. Não ia pra igreja, nunca ficava no culto, mas esse dia resolveu. Né? Esse dia resolveu ficar. Não entrou, mas, gente, Deus é maravilhoso, porque eu lembro que o culto inteiro, aquela coisa, e eu falei, ele não vai falar comigo, se ele não falar comigo, eu sei que é um sinal, pura mentira, né? A consciência tentando fazer alguma coisa, a mente fazendo uma coisa. E quando eu tava saindo, um irmão pegou e virou pra mim, eu não conhecia na época, ninguém sabia o que eu tava passando. Na verdade, o que a gente tava passando, a gente sempre foi muito de nós dois. A gente nunca fomos de falar pros outros, não se abria pra ninguém. Falava muito com os outros. Por um lado foi bom, porque a gente não teve muita opinião de fora. E nem sempre a opinião de fora vai ser boa, vai ser
vai ser aquela opinião que vai te levar para um crescimento. Muitas das vezes as pessoas vão opinar errado. E foi bom também que eu acho que a gente cresceu junto. A gente pegava os problemas e a gente trazia para resolver. Mas isso também desgastava muito o relacionamento. Então, assim, por um lado era bom, mas por outro lado era ruim. Mas no final eu acredito que foi bom, assim, a gente ser um pouco mais reservado em relação ao nosso relacionamento, aos problemas que a gente passava, para a gente conseguir tomar as próprias decisões e não tomar decisões Voltadas para a com opinião interferência dos outros. de opinião dos outros, que talvez não era o que estava dentro da gente, né? Talvez não seria a decisão do nosso coração, mas sim influenciado por uma opinião de terceiro. Então essa parte da gente ficar os problemas entre a gente, eu acredito que no final foi bom. Foi bom. E até hoje. E até hoje também a gente é muito assim, a gente procura a gente resolver e a gente toma as e decisões ficar entre a do- gente, né? As decisões que a gente tem que tomar, né? E eu acho que nesse dia aí que foi Foi a virada da a chave. virada da chave. Porque ele pegou, eu lembro que ele encostou assim, deu um tapinha assim do meu ombro direito, eu tava com ele na mão assim, e ele falou assim: "Irmã, Deus manda te dizer", e ele falou dessa forma: "Deus manda te dizer que se você voltar, você volta sozinha. Que a partir do momento da sua escolha, se você voltar, ele não vai operar o que ele precisa fazer". E eu lembro que eu ouvi aquilo e eu falei: "Caramba, mas eu tô passando por tanta coisa e ninguém sabe, eu tô quieta, tô sofrendo pra caramba". E eu falei com ele assim: "Amém". Ele falou assim: "Ó, não sei por quê". E aí eu me lembro que, tudo bem, eu saí com eles, entrei dentro do carro e a primeira pergunta que ele me fez foi: "E aí? O que você decidiu?" E aí eu peguei e falei com ele: "Eu não decidi, Deus decidiu e Deus mandou eu ficar. Se ele mandou eu ficar, eu vou ficar". E assim, eu entendia perfeitamente, né? Porque eu tomava muitas decisões erradas. Eu não tinha Deus na minha vida, eu não conhecia Jesus e acabava que eu tomava muita decisão errada, que afetava ela, que magoava ela, que deixava ela mal. Então, assim, eu entendia, se ela resolver ir embora e a gente terminar o casamento, foi por causa das minhas decisões erradas. Então, eu entendia, mas também não mudava. Não mudava o meu comportamento, não mudava a forma de as minhas ações, as minhas decisões, mas a partir daí foi que virou a chave. Eu comecei a buscar mais a Deus, porque quando ela me contou esse testemunho, eu vi que eu sempre tive temor de Deus, nasci dentro da igreja, mas na minha adolescência eu desviei. Então, desde a adolescência eu não tinha mais relacionamento com Deus. Mas quando ela me contou esse testemunho, e eu cresci dentro da igreja, meus pais, meu avô, meu pai era líder de igreja, eu sabia eu tinha consciência da vontade de Deus, eu já tinha escutado muito testemunho e sabia dos planos dele para a minha vida, porém eu estava desconectado dele. Mas quando ela contou o testemunho, isso aí, eu acredito que começou a mexer comigo. Eu vi que Deus tinha um propósito maior pra gente. Ali eu acho que eu comecei a entender esse propósito, comecei a buscar mais e acabou que eu comecei a mudar. Não foi uma mudança assim rápida, no estalar de dedos, mas eu comecei a mudar aos poucos e comecei a buscar mais Deus. E nessa época também que você começou também a praticar mais, a gente estabeleceu o hábito de comer junto, pelo menos uma vez por semana, a gente estava junto na mesa. Eu trabalhava no hospital e a gente morava numa casa que era muito próxima àquelas feiras, sabe? De pastel, de verdura no domingo. E era o único momento que a gente não tinha briga, que a gente não... Porque tudo era qualquer coisa boba. O que você quer comer, sabe? Eram bobas. Nunca foi por falta de amor, sabe? Isso era muito nítido. A gente sempre se amava muito, sempre se amou muito. Mas, igual desse dia da igreja, eu fui pra igreja com as malas, tudo no jeito, as malas estavam prontas. Ele sabia que eu já não tinha mais estrutura. Eu não tinha mais... Eu orava, eu comecei nesse mesmo ano, eu orava de 3 em 3 horas e eu fiquei nesse período por um bom tempo. Eu jejuava todos os dias durante 3 anos, quieta, calada,
e ninguém sabia. E essa questão, por exemplo, de orar, eu me lembro que foi justamente na igreja que eu, sem falar, uma irmã virou para mim e falou assim, olha, eu vou te dar uma direção. Você vai orar, lembra? Você vai orar de 3 em 3 horas e aonde você estiver. Na hora que dá o momento de você orar, você vai orar por aquilo que você quer. E eu sempre orava por nós dois. Quando eu tinha 15 anos, gente, eu me lembro isso como hoje. E a gente já estava namorando, na época a gente não tinha Enzo. Eu me lembro de uma oração que eu fiz para Deus. Eu lembro que tinha uma tia minha que estava fazendo um tratamento na casa dos meus pais. Eu estava na sala e a gente tinha saído junto, eu tinha saído com os pais dele. Quando eu retornei, eu falei, Deus, se não for da sua vontade da gente ficar junto, separa, bota um pro canto e outro pro outro e afasta. Então, assim, eu sempre, da minha forma, talvez não... Eu sempre busquei muito. Então, com isso, era uma forma que Deus me colocou de realmente eu conseguir, era o momento que a gente conseguia estar juntos. Mas eu lembro que nessa casa, por ter essa feira, ele sempre gostava muito de papa de milho, né? De mingau de milho. E eu lembro que eu montava a mesa, mas eu ouvia também, isso é frescura, isso é muita bobagem. Eu não entendia a questão de mesa posta, de montar a mesa, achava que aquilo aí era um desperdício de tempo, um desperdício de dinheiro, e que, de louça, e que dava muito trabalho, as coisas que eu acho que quem não entende sempre vai falar, né? A gente sempre critica o que a gente não entende, o que a gente não conhece a fundo. E é justamente por isso que hoje, assim, eu já penso totalmente diferente. Hoje eu já apoio e eu trabalho junto com o Fran para a gente levar essa mensagem da mesa para o maior número de pessoas possíveis, porque tem que quebrar essa questão do preconceito e quebra só quando chegar o conhecimento. Então, assim, o nosso maior propósito hoje é levar esse conhecimento de que o hábito da mesa não é frescura, não é bobeira, que vai transformar o ambiente familiar, que vai mudar a vida de outras famílias, assim como mudou a nossa. Porque é muito difícil quando uma pessoa quer, uma pessoa monta a mesa, uma pessoa busca e a outra só critica. Então, assim, como fazer a pessoa parar de criticar? É levando conhecimento. Então, quando ela começou a se aperfeiçoar mais, estudar mais em relação à mesa posta, fazer os cursos e tal, e ela vinha e me contava, eu fui cair na ficha, falando, não, realmente é um propósito muito maior do que eu acho. Não é só questão de decoração. Tem algo muito maior por trás disso. E eu acho que aí caiu a ficha. E assim, é o que ela tá falando. Ela sempre foi uma pessoa que buscou muito, que orou muito. Se o nosso relacionamento não terminou, foi por essas atitudes também. Ela de ser muito persistente, perseverante. Porque realmente, se dependesse de mim, as minhas atitudes, talvez o nosso relacionamento tinha terminado, mas a persistência dela em montar a mesa todo dia, em me chamar para a mesa, em buscar o diálogo, isso aí foi mexendo, né, comigo e foi me trazendo para perto dela de novo. E assim foi melhorando o nosso relacionamento. E aí chegou o conhecimento de tempo junto à mesa, conhecimento mais da palavra, de conhecer a Deus, de buscar o evangelho, de entender o propósito dele para as nossas vidas. E aí eu fui sendo transformado também através desse conhecimento. A Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu fui liberto justamente porque chegou a verdade na minha vida. E essa é a verdade da mesa. As outras questões, né, não mudaram. A questão da falta do recesso, que a gente saiu de um patamar e foi para outro. Isso, no meio disso tudo, a gente estava passando por muita dificuldade financeira, porque a gente veio para o Espírito Santo por conta daquele negócio e o negócio não prosperou, não deu certo igual a gente estava imaginando que iria dar, e ela teve que trabalhar fora, ela teve que trabalhar como enfermeira e a gente passou por muita dificuldade. Até chegou o ponto da gente ter que mudar para um kitnet, acho que tinha menos de 40 metros quadrados. Eram 33 metros quadrados, não tinha como pôr uma mesa. Não, a gente só tinha uma mesinha de bar
que a gente sentava para fazer as refeições, e o quarto e a cozinha. Mas foi um período que a gente passou muita dificuldade financeira, mas que a gente cresceu muito. E mantivemos, o relacionamento melhorou nosso muito, relacionamento porque a gente começou a conseguir conversar. Porque a gente se viu na situação se a gente continuar brigando, sem diálogo, sem sentar para encontrar uma solução para os nossos problemas financeiros, conjugais, a gente vai acabar destruindo o nosso relacionamento, destruindo o nosso futuro. Então, assim, foi um momento que a gente começou a sentar, conversar e as coisas começaram a melhorar. À medida que a gente foi tendo mais diálogo, que a gente foi buscando mais, a gente foi melhorando em todas as áreas. A gente melhorou o nosso relacionamento, depois começou a melhorar a questão financeira. A gente ficou 1 ano e pouco nessa kitnet, não foi? 1 ano? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Logo, aí a gente passou um período muito difícil e a gente conseguiu dar a volta por cima. Mas isso não... Quando a gente conseguiu realmente se conectar, e foi realmente através de muita oração, mas através dos momentos que a gente tinha familiar mesmo, através da mesa, todos os outros problemas começaram a ser pequenos. Sim. Porque a gente conseguia sentar e resolver, a gente conseguia sentar e falar, gente, como que a gente vai organizar a questão financeira? E as outras coisas, como a minha insubordinação, como aprender a ouvir, e realmente ele começou também a ouvir mais a minha opinião, e eu aprendi a me subordinar mais a ele. Então, o resto começou não a interferir. Porque, tá passando, vamos passar, a gente já passou por tanta coisa, nós vamos passar. Então, todos os problemas que vinham, era como se batesse, vai ficar ali, mas a gente não vai afetar o nosso relacionamento. A gente vai buscar a solução junto para aquele problema, não vai ser um problema que vai afetar o nosso relacionamento. Não tirava mais a nossa alegria em estar junto. Então, realmente começou... E a gente, assim, tem a característica que tanto a Fran como eu, a gente tem uma opinião muito forte. Ela tem uma opinião muito forte e eu também tenho uma opinião muito forte. E aí, quando a gente tinha muito problema, porque quando chegava um problema, a gente tinha alguma dificuldade, ela tinha uma opinião formada dela e eu tinha a minha, e a gente não conseguia chegar num consenso, porque a gente não abria mão, né, da forma que a gente via as coisas. E eu acho que isso mudou muito também quando a gente começou a sentar mais, ter mais diálogo na mesa, porque a gente começou a parar e falar, não, a gente não precisa ser assim, prevalecer só a minha opinião. E aí a gente parou de brigar, a gente diminuiu muitos problemas do nosso relacionamento quando a gente chegava num consenso, quando a gente conseguia escutar um ao outro. E mesmo tendo a opinião forte, porque hoje a gente continua do mesmo jeito, a gente não mudou, ela tem uma opinião muito forte, eu também tenho, mas a gente consegue chegar num consenso e ter uma opinião que é nossa, e ter uma decisão que é nossa. E isso aí fez toda a diferença no nosso relacionamento. Vamos dividir esse vídeo que já tá ficando muito grande. Aí vai ter que parte 2 de como começou a mesa aposta, trabalhar com mesa aposta, que ela começou a ter uma renda com mesa aposta, mas aí vai ficar pra parte 2, porque o vídeo ficou grande. Um beijão. Beijo, não esquece de comentar aqui, se inscrever no canal, tá bom? Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, parte 2.